Bom dia. Bom, primeiramente agradecer ao Grupo Saint-Gobain, em nome do presidente Thierry, pelo convite, pela oportunidade do GBC poder falar um pouquinho de construção sustentável. Hoje eu estou até muito seguro, mais seguro, porque eu estou na presença do nosso presidente, Eduardo Eleutério, presidente do Green Building Council Brasil. E a ideia é falar um pouquinho como que o nosso movimento, o movimento da construção sustentável, vem se consolidando com base nos últimos resultados e também mencionar alguns pontos, algumas áreas onde nós acreditamos que serão as principais tendências para os próximos anos. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é Green Building Council Brasil, quem nós somos, qual é a nossa conexão com a questão da certificação, mas apenas para uma breve introdução, nós fazemos parte de um movimento internacional que visa acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade. E quando a gente fala envolvendo, a nossa ação está em todas as fases da indústria da construção civil. Então, desde a questão de constituição de projeto, obra, operação de edificação e, em alguns casos, na parte de desconstrução. Então, em todas essas áreas, nós atuamos. Nós atuamos de modo a auxiliar no equilíbrio ou no alinhamento entre desenvolvimento econômico com redução do uso de recursos naturais, mitigação dos impactos socioambientais negativos ou melhora dos impactos socioambientais positivos dessas intervenções construtivas, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Essa é a nossa atuação. Estamos presentes em 74 diferentes países. Aqui no Brasil, este ano, comemoramos 10 anos de operações, iniciamos em 2007. O grupo é um dos membros fundadores. E as nossas atividades. Então, por trás da organização tem cerca de 800 empresas. 800 empresas que dão suporte às nossas atividades, e essas atividades são centradas nessas 4 grandes frentes. A frente prioritária é capacitação profissional. Então, a gente tem um programa nacional de educação com treinamentos em áreas diversas, em diversos macrotemas da construção civil, disseminação da informação, do conhecimento, novas tecnologias, cases de sucesso, como, por exemplo, esta edificação. Relação governamental e institucional, buscando políticas de fomento, de incentivo a práticas de construção sustentável, seja incentivo de cunho financeiro, administrativo ou tributário, e a promoção de ferramentas de certificação para edificações. E hoje, na nossa conversa, eu vou me focar nessa área que é a questão da certificação, em relação, como a gente vai falar de como está a consolidação do mercado, nós usamos muito para quantificar o nosso crescimento, dados como que a iniciativa privada ou pública vem adotando ferramentas de certificação. Então, eu vou estar focado aqui na questão da certificação. Se der tempo, eu entro em políticas públicas, ou a gente pode fazer isso no momento de perguntas e respostas. Então, apenas para aqui alinhar conceito, quando eu falar em edificação com certificação, vamos imaginar uma edificação que respeitou uma série de pré-requisitos ou práticas que focam desempenho muito acima da média das normas técnicas nas áreas de implantação, a localização e como que essa edificação se relaciona com o entorno. Por exemplo, controle de sedimentação e erosão, evitar o efeito ilha de calor na pavimentação, na cobertura, evitar poluição luminosa, você tem todo um controle da quantidade e da qualidade da água de chuva que cai nesse terreno, uma série de práticas relacionadas, como que isso está conectado à mobilidade urbana. Então, uma série de infinitas práticas que nós temos aqui em implantação, o uso eficiente de água, uso eficiente da energia ou apoio, suporte à produção de energias renováveis, materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar. Então, imagine uma edificação que esbanja experiência e metas de desempenho bem acima da média do mercado em todas estas áreas. E como nós estamos? Nós somos muito conhecidos pela promoção da certificação LEED. Uma certificação que ela é muito forte no mercado imobiliário. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse gráfico aqui ele mostra a intensidade do LEED no mundo. Ele está presente em 165 países.
E hoje o Brasil, nós somos o 4º país com maior número de projetos registrados e certificados nessa ferramenta internacional de certificação. São 1.230 projetos registrados, destes 423 certificados. E nossa organização, nossos comitês técnicos, que são os profissionais oriundos dessas 800 empresas, cerca de 200 voluntários criaram uma certificação para o setor residencial, o qual estamos chamando de certificação CASA. E aqui no CASA, apesar de ser uma iniciativa recente, nós já temos 43 projetos registrados, destes 3 estão certificados. E onde estão esses projetos? Praticamente o Brasil todo. Nós só não temos projetos ainda no estado de Tocantins. E ano passado chamou a atenção que nós tivemos registros novos em cerca de foram 16 diferentes estados. A gente começou a pulverizar esse movimento. A grande maioria são prédios corporativos de alto padrão. Aliás, foi aí que a gente iniciou. É aqui que nós temos fortes raízes. E quais são os motivos desse crescimento? Se a gente analisar, por exemplo, o setor de corporativo de alto padrão, os principais fundos de investimentos do mercado imobiliário, aí estou falando não só no Brasil, mas no mundo todo, analisando os seus portfólios de edificações, baseado em aspectos de responsabilidade social, responsabilidade ambiental e de boa governança, eles verificaram que as edificações Green Building auxiliam na acelera a ocupação, melhora a retenção, prêmio de seguro, dá maior liquidez a esses investimentos, ou seja, diminui o risco de investimento. Então, diante do conhecimento desses fatores, ganhos de cunho econômico, os principais fundos de investimento do mercado imobiliário passaram a demandar fortemente quando em se tratando de edificações corporativas de alto padrão. E essa inteligência, esse fator aconteceu aqui no Brasil também. E com segurança a gente pode afirmar que praticamente todos os novas edificações corporativas de alto padrão ou foram certificadas LEED ou estão em processo de certificação. E essa percepção de ganhos econômicos, eu acho que o Green Building, a gente fala muito, quando a gente fala em construção sustentável, a gente foca muito nos ganhos econômicos. Porque, às vezes a maioria de nós, quando fala em sustentabilidade, pensa automaticamente em responsabilidade social e ambiental apenas. Deixa o lado econômico desse pé de lado. E aqui na construção civil a gente consegue provar o retorno econômico para todos os stakeholders envolvidos em todas aquelas fases da construção que eu mencionei. A Geoimóveis, que tem bastantes estudos para o mercado imobiliário, eles fizeram uma pesquisa, um levantamento, no ano passado, no segundo semestre, para verificar se essa percepção de ganho econômico está acontecendo aqui no Brasil também. Então, eles compararam a performance econômica de edificações certificadas LEED, corporativas de alto padrão, com certificações corporativas de alto padrão sem certificação, na mesma região, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aqui está o resultado. Em São Paulo, a melhora na vacância é de 9,5%. No Rio de Janeiro, 7%. Em todos os casos, teve a valorização de metro quadrado. Mas, em compensação, diminuição dos custos operacionais e de manutenção dessas edificações. Até eles mencionaram que na região da Marginal, as edificações com certificação LEED, o metro quadrado do condomínio é quase metade dos outros prédios ali da mesma região. E eles também fizeram um estudo para analisar como é que está o estoque disso na cidade. Em São Paulo, nós já temos 37% do estoque de edificações corporativas de alto padrão, Rio de Janeiro, 24%. Em algumas regiões, como a região da Faria Lima, região da Berrini, 50%. Aqui alguns por exemplo, aqui a certificação SENAC do SENAC, aliás, o SENAC tem bastante projetos buscando certificação. Aqui é um LEED Platinum em Curitiba, 52% de redução de energia, 42% redução de água, investimentos em painéis fotovoltaicos, sistema de ar-condicionado de alta eficiência. Aqui interessante, na verdade, aqui é você mesclar ventilação natural, iluminação natural com tecnologias. A sede do BNDES recentemente foi certificada,
Então, 53% de economia de água. Então, a gente vendo muitas sedes de instituições financeiras fazendo a certificação de prédio existente. Então, aqui era um prédio existente, que foi feito o retrofit, 53%, por exemplo, de redução de água. O Citibank recentemente certificou a sua sede na Avenida Paulista, também é um LEED System Building. O Sincred, em Porto Alegre, também certificado LEED System Building Platinum. A gente tem também mês passado o Banco Central certificou uma edificação em Salvador. Então a gente tem diversos players atuando nesse movimento. E eu lembro que no final de 2015, ainda em fase quando o Conselho de Administração do GBC estava discutindo o que seria o ano de 2016, havia um certo pessimismo ou preocupação em relação ao mercado, né? A gente estava em meio de dificuldades econômicas, políticas. E, para nossa surpresa, 2016 foi um dos nossos melhores anos em relação a novos projetos registrados, buscando a certificação. Nós tivemos 204 novos projetos registrados, perde apenas para 2012, que foram 209. Mas, se a gente comparar o número de lançamentos em 2012 com 2016, invariavelmente a gente vai concluir que nós aumentamos e muito o nosso market share no mercado. E se a gente pensar que em 2012 ainda estávamos no boom de novos lançamentos de edificações corporativas de alto padrão, em 2016, corporativo de alto padrão foi praticamente zero em termos de novos lançamentos, onde que vieram isso? A gente conseguiu penetrar, isso vem um processo desde 2013, penetrar setores diferentes de mercado. Hoje o movimento não está mais restrito a edificações corporativas de alto padrão. Nesse período foram muitos centros de distribuição e logística, plantas industriais, data center, lojas de varejo, varejo começando a entrar, então você tem marcas como Riachuelo, Lojas Renner, o Boticário, via quem disse Berenice, Starbucks, Nike, um monte de lojas de varejos também buscando essa certificação, shopping centers, hotéis, escolas privadas, escolas públicas, creche pública, biblioteca pública, teve os estádios, enfim, tipologias diversas de edificações. Hoje o nosso desafio qual é? Ingressar no setor residencial. Então eu mencionei da criação daquele sistema de certificação do CASA. Então hoje nós temos cerca de 30 residências, né, unifamiliares, buscando aí a certificação. Isso aqui é em Catuçaba, então Net Zero Energy Build, 100% de energia é renovável, via fotovoltaica, eólica, vários diferenciais, e estamos começando a ingressar mais forte em residencial multifamiliar, seja vertical ou horizontal. Aqui nós já temos 13 projetos registrados, estamos melhor estruturados do ponto de vista do processo de certificação e, a partir da próxima semana, vamos estar atuando mais numa linha de frente, mais com as construtoras, conversando sobre essa oportunidade para o setor residencial. E aqui é interessante que a gente está entrando, inclusive tem um dos nossos projetos, eu estava conversando essa manhã, um projeto de Campinas, que aqui no residencial muito se fala o seguinte, quando a gente fala assim, pô, ainda tem aquela percepção do, custa mais caro. Na verdade, não. A gente tem experiência para falar nisso. Mais de 400 prédios certificados. O acréscimo de custo de construção foi de 0% a 6%. Às vezes, sequer você tem acréscimo de custo de construção. Mas você tem que entender também que, analisar o custo, você tem que falar em custo da edificação. Se você considerar um ciclo de vida dela de 40, 50 anos, você vai ver que apenas 15% do custo é custo de construção, 85% é custo de operação. Se houver acréscimo de custo de construção, seguramente você tem um payback no curto prazo. Isso sem contar os ganhos econômicos do mercado imobiliário, né? O residencial, isso pega um pouco, porque você fala assim, tudo bem, mas eu vou construir. Se eu gastar 2% a mais, 3% a mais, 4% a mais, pode ser que o cara que vai comprar, que vai ter o benefício, não valorize isso. Ainda tinha essa percepção, essa contabilidade não fechava. Esse prédio de Campinas, eles
antes de partir para a certificação, implementar vários diferenciais naquela edificação, automação em todo o apartamento, estão fazendo a fazenda solar, que é a regulamentação da ANEEL, que permite que um condomínio tenha fração de uma usina fotovoltaica. Então, ali, o incorporador já comprou parte de uma usina fotovoltaica em Botucatu, e quando o futuro proprietário comprar a unidade, automaticamente ele vai ser dono de uma fração dessa usina e vai receber por mês 245 kWh, que, de acordo com a metragem, é menor de 70 metros quadrados do apartamento, vai ser o suficiente ali para o seu consumo no mês. Ou seja, o cara não paga conta de luz. Vai pagar uma taxa de administração de R$30. Né? Então, olha essas novidades. E ele não vai passar isso, o custo, ele não vai passar isso. O apartamento vendido abaixo de 7 mil... que eu não posso falar o preço, mas seguramente o apartamento será vendido com a média do mercado. Mas antes de tomar essa decisão, ele fez uma pesquisa de mercado. Falou assim, vamos ver se o meu consumidor ele gosta da ideia. Mas é uma equipe que sabe se comunicar, eles entendem disso, e sabem falar disso. E na pesquisa falou assim, olha, eu não vou falar que eu não vou cobrar por isso, senão todo mundo vai falar que quer. Então eu vou falar que eu vou cobrar mais por isso. Vou chutar aqui de 5% a 10%. Ele teve 80% de respostas positivas. Claro que isso não significa que o cara, na hora de assinar, vai pagar 10% a mais, né? Mas ele teve a resposta... Mas o que foi interessante disso? Na verdade, ele também aumentou em 20% os seus prospects. É a pessoa que sequer estava pensando em comprar um apartamento da construtora X, que passou a considerar os apartamentos dele por conta desses diferenciais. Então, aqui a gente está trabalhando, capacitou toda a equipe de corretores, com todo mundo que participou do projeto. Então, a gente vai começar a ter bastante cases também de sucesso na área residencial. Isso vai auxiliar numa certa alavancagem. Uma outra novidade que além do residencial, uma outra novidade que vem sendo trabalhada, nós participamos no COP Paris, via World Green Building Council. E foi pela primeira vez, dentro do ambiente do COP, que nós tivemos um dia exclusivo para discutir edificações na agenda oficial do evento. Até o Grupo Saint-Gobain foi um dos protagonistas do ponto de vista do mundo corporativo nessas discussões. E ali, o que os representantes da ONU, estudiosos, estavam falando, né, por que teve isso? É porque foi detectado que apenas com um plano global de eficiência energética em edificações, e você acelerar o conceito de edificações autossuficientes em energia, até 2050, você consegue reduzir as 84 gigatoneladas de emissões de CO2, que é o suficiente para manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius, que é a meta da ONU. E o GBC Brasil, junto com outros 9 GBCs, aí os GBCs fizeram vários compromissos, né, durante a COP. E o GBC Brasil, junto com outros 9 GBCs, foram escolhidos para liderar esse assunto na criação, uma das frentes de trabalho, é a criação de uma ferramenta de certificação para Net Zero. E por que nós fomos escolhidos para falar de edificações autossuficientes em energia? Por que isso não ficou restrito apenas à Austrália, à Noruega, à Suécia? Porque nós já tínhamos vários projetos aqui nesse sentido. Então, vários projetos certificados LEED Platinum que estavam nesse processo de zerar essa conta no ano. Como, por exemplo, uma creche pública de Florianópolis, construída, licitada, com orçamento e creche pública. Um trabalho excelente em eficiência energética. E aqui as placas fotovoltaicas foram um acordo com a iniciativa privada, salvo engano, é a ENDE que trabalha com renováveis, etc. E tal. Mas tem igreja adventista, o Sinduscom Paraná está construindo um prédio comercial que almeja ser Net Zero, a Casa de Catuçaba, e a gente criou um grupo, um comitê, que está discutindo esse assunto para criar um sistema de certificação
para Net Zero Energy. E aí você tem as principais associações do setor de renováveis, tem professores da academia, seja da FAO, seja da Polimecânica, diversas empresas que trabalham nesse assunto, e até chegar até numa definição, porque aqui no Net Zero você ainda não tem uma definição unânime mundo afora. E aqui no Brasil eles chegaram à definição que é um edifício que comprova que seu consumo de energia primária, eletricidade, diesel, qualquer fonte de energia utilizada nessa edificação, ela, na sua operação, então a gente está falando de operação, né? Ela é zerada por uma combinação de alta eficiência energética e geração por fontes de energias renováveis. Então esse é um assunto e que mostra que a gente tem situações que a gente está também na vanguarda da construção civil. Nós também agora estamos trabalhando com um novo sistema de certificação, que é o LEED V4, que é a nova versão da certificação. Então a ideia, o que a gente faz com certificação? A ideia é provocar a elevação do nível técnico do mercado como um todo. Então, na medida que a gente consegue, vai obtendo sucesso na elevação desse nível técnico, você tem que se renovar, se tornar mais restritivo, mais rígido, né? Então, a gente está nesse processo de torná-lo mais rígido. O LEED V4 deu um pulo em termos de eficiência energética, está muito mais complicado. E agora, mas a principal novidade aqui está em relação a materiais e recursos. Então, tudo que a gente já falava em relação aos fornecedores de materiais, que é a questão de conteúdo reciclado, ou tintas selantes, vezes baixo compostos orgânicos voláteis, regionalidade, enfim, tudo aquilo que já era pedido na parte de materiais, agora tudo inserido dentro de um conceito de avaliação de ciclo de vida e declaração ambiental de produto. Então, agora, e para muitas grandes empresas, isso é inovação, a questão também da declaração ambiental de produto. E a gente está vendo bastante movimento aqui no Brasil nessa adequação desse conhecimento em relação do o que impacta esse seu produto em toda a cadeia de custódia dele. A Votorantim Cimentos foi uma das pioneiras, juntos com a Isover, que é do grupo Saint-Gobain, a Votorantim com 5 linhas de produtos entre argamassa, concreto e cimento, o grupo Isover com isolamento acústico, isolamento térmico, e outras estão também atrás desse processo de inovação. Então, aqui a gente está... Essa é a provocação que a gente está fazendo junto aos fornecedores. Esse aqui é o primeiro prédio certificado LEED V4 na América do Sul. Curioso, é em Governador Valadares, em Minas Gerais. É um escritório. Olha como subimos a régua. Essa edificação, comparada a um baseline, a redução de energia, 88%. Água, 74%. 93% dos resíduos desviados de aterro sanitário. Tal. Aliás, isso aqui é uma demanda de toda e qualquer prefeitura. Eles conversam com a gente, como é que vocês conseguem ajudar a gente com o problema do resíduo? Então, a gente deu um pulo muito grande. Outro tema, que é uma novidade, que isso se discute aí, todo o movimento internacional de Green Building, agora a gente fala muito em saúde e bem-estar. Acho que esse é o tema. É o foco no ocupante. Inclusive, um grupo de cientistas da área médica nos Estados Unidos, eles, nos seus estudos e pesquisas científicas, eles chegaram à conclusão que das principais doenças crônicas, a câncer, Alzheimer, Parkinson, apenas 5% dessas doenças possuem razões genéticas. 95% a gente adquire no curso de nossa vida, de nossas vidas. Por conta do quê? Por conta do nosso nível de estresse, por conta da nossa alimentação, faz exercício ou não faz exercício, o ar que a gente respira, mas não o ar lá de fora, não, daqui de dentro, porque a gente passa 90% do nosso tempo num ambiente fechado. Escola, trabalho, casa, restaurante, academia. E eles desenvolveram um sistema de certificação, que é o WELL,
com foco em saúde e bem-estar do ocupante. Aqui, enquanto que o LEED fala em eficiência energética, aqui a gente fala na qualidade da iluminação. Enquanto que um fala de eficiência no uso da água, aqui a gente fala na qualidade da água que tem contato com o humano, com o ocupante. Que a gente também pega pesado aqui na parte da acústica, também pesado na parte da qualidade interna do ar, entre de biofilia, uma universidade de temas com foco em satisfação, conforto e bem-estar. E estudos vão mostrando, olha, aumento de produtividade e uma série de coisas. É um tema novo, a gente tem já um escritório certificado aqui no Brasil. Tem estudos que mostram em hospitais isso acelera a recuperação de paciente, em escola isso melhora a capacidade de aprendizado de alunos. Nós estamos também terminando uma pesquisa, já faz 2 anos com o IPT, sobre saúde e bem-estar em escritórios, que a gente vai estar acredito nas próximas semanas, os cientistas do IPT estão finalizando as conclusões e a gente vai estar lançando para o mercado. E aí quando nos perguntam, pô, mas qual que eu sei, por que até a gente teve uma pergunta ontem de um profissional, falou assim, pô, comparando o GBC aqui no Brasil com outros GBCs, por que aqui deu certo, deu resultado e cresce, e cresceu bastante, né? Acho que aqui, acho que da forma que nasceu, né, onde a gente tinha, o Carlos lembra muito bem, né, onde a gente tinha grandes empresas do mercado, com a sua alta diretoria, diversos concorrentes juntos, né? Então, essa forma, essa liderança interdependente que foi posta, né, criando uma forte rede colaborativa. Acho que esse é o segredo, uma forte rede colaborativa entre iniciativa privada, iniciativa pública, a gente tem bons apoiadores do lado público também. As principais associações do setor, se a gente for falar em Sinduscom, Asbeia, Secov, todos possuem uma agenda forte e eficaz também de sustentabilidade na construção, a academia, né? Então, essa é uma forte rede colaborativa, porque só assim, para a gente conseguir ter sucesso no movimento de transformação de mercado, não de ruptura, mas de transformação, com foco em sustentabilidade. E parte dessa colaboração, muito importante, o apoio que a gente sempre recebeu muito forte, vem da mídia. Porque comunicação, acho que é uma condição sine qua non para o sucesso de um movimento. Se a gente não comunica, a gente não provoca o desenvolvimento de novas lideranças e aumentar o engajamento de todos, para que a gente possa, ainda nessa geração, ter que todos venham a viver, possam trabalhar, viver ou estudar numa edificação, numa edificação verde ou num green building. E, por fim, deixo aqui o convite para que todos nos visitem dia 8, 9 e 10 de agosto. É a nossa principal data da agenda anual do Green Building, que é a nossa Conferência Internacional Expo. Muito obrigado.